Encontrai nosso Senhor. Pedi a Ele que venha. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ide e trazei tua irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra.
Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, Shalom. Estamos ao vivo para mais uma live, mais um estudo bíblico. E hoje daremos continuidade nos livros do apóstolo Paulo. Começaremos a primeira carta, aos Coríntios. Um estudo muito interessante, muito profundo, de mais uma das viagens, de Paulo. Agora ele passará, por Corinto. Áudio topzera, show de bola. Muito obrigado, fofa. Mas antes da gente começar, irmãos, aquele recado normal, de sempre. O irmão gostou aí do conteúdo, dos estudos, deixa o like. Se não gostou, deixa o seu dislike, tá ok? A gente não vai conseguir agradar a todos mesmo. A palavra não agrada a todos, tá ok? Se inscreva no canal se você é novo. Ajude aí também a divulgar os estudos, compartilhando os mesmos. Ajude a mais pessoas aí a serem agraciadas com a palavra do Todo-Poderoso, tá ok? Porque isso é um trabalho que a gente faz, primeiramente, para o nosso crescimento espiritual e, segundo, para o crescimento dos irmãos, tá ok? Então, agora, eu vou só compartilhar um mapinha com os irmãos dessa viagem de Paulo, tá ok? Se estiver aparecendo na tela aí, dá um feedback para mim, filha. Esse mapinha aqui é um mapinha muito interessante das viagens de Paulo. Paulo, ele andou bastante, meus irmãos. Andou muito, ok? E essa viagem especial dele é essa viagem 22 aqui, ó, essa numeração 22, que é Corinto, tá ok? Se eu não me engano, acho que é a segunda viagem de Paulo, é a terceira, deixa eu dar uma olhada aqui, é a segunda. É a segunda viagem de Paulo, tá ok? Setinha roxa, tá ok? Só para mostrar isso para os irmãos aí. Apareceu, né? Beleza, então. Então, sem mais delongas, vamos começar aí o capítulo 1. Se o irmão quiser acompanhar, pega a sua Bíblia. Diz assim:
Paulo, chamado para ser um apóstolo de Cristo, pela vontade de Adonai, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Cristo, nosso Salvador, tanto deles como nosso. Graças seja com vós e paz de Adonai, nosso Pai, e do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, né, Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Adonai que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por ele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, irmãos, perceba, Deus ele é fiel, e não apenas amoroso, ok? Ele é fiel, ele é justo, e ele é amoroso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos, em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Adonai, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu nome fostes batizados. E eu batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Olha só, irmãos, como é profundo isto aqui. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho. Então a missão principal de Paulo era pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras. E hoje em dia, muitos falsos pastores, né, tem justamente isso, ó. Usam de ardis de palavras para enganar os fiéis, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque o evangelho, irmãos, ele tem que ser isso aqui, ó. É pregar a cruz de Cristo, e não a riqueza, a prosperidade, o luxo, a arrogância, que é pregado hoje no mundo. Não é verdade, irmão? Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Adonai feito insensata a sabedoria deste mundo?
Visto que na sabedoria de Adonai o mundo não conheceu a Adonai pela sua sabedoria, e agradou a Adonai salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque lembrando que as coisas de Deus para esse mundo, para as pessoas do mundo, e essa verdade que a gente busca e constantemente a gente vê na Bíblia, é loucura para esse pessoal. É loucura, totalmente loucura. Porque para eles o evangelho, ele não quer que você se humilhe, que você se negue a si mesmo. O evangelho de Deus para eles, você tem que se engrandecer, porque somos filhos do Altíssimo, do Todo-Poderoso, que criou tudo. Como podemos nós sermos nada? Nos reduzirmos a nada? É isso que eles acham que é o evangelho. E é justamente por isso que a palavra do Pai para esse povo é loucura. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. E olha só que interessante. É pedra de tropeço para os judeus. Como assim? Pedra de tropeço para os judeus? Os irmãos se perguntam às vezes, né? Porque a palavra é complicada algumas vezes para compreender. Necessita de tempo para que o Pai nos dê essa sabedoria. A pedra de tropeço significa que eles não creem em Cristo. E é justamente por isso que eles andam nessa pedra de tropeço, que é o Messias. Pois eles não acreditam que ele veio, que ele encarnou e que ele morreu e ressuscitou. E é justamente por isso que eles aguardam aí o Messias deles, né, que a gente sabe que é o anti-Messias. E para os gregos também é considerada loucura, porque os gregos, eles se diziam sábios, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É verdade, mano. Assim é até hoje, exatamente. Inclusive para muitos que se dizem cristãos, que leem a Bíblia, participam de grupos de estudo, participam de alguns canais, mas parece que a mensagem não entrou, né? Infelizmente. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Resumindo, para que ninguém se engrandeça, para que ninguém se ache a última Coca-Cola do deserto. Porque o evangelho é isso, é se humilhar, é se negar, é se ver um nada, um pecador. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, pelo sangue deles, irmãos. Pelo sangue dele. O qual por parte de Adonai nos foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No capítulo 2 diz assim: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estava
em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito, né, do espírito e do poder, quer dizer, em coisas celestiais, em coisas que realmente fazem a diferença. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só, irmãos. Ela nos dá essa dica, a palavra nos dá essa dica. Paulo mostra para a gente constantemente essa dica. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens. Porque a nossa fé não tem que estar conectada com homens, com pastores, com padres, com homens de YouTube, mas no poder de Deus. E aqui está o ponto. E é por isso que eu sempre falo, nunca tome o que eu falo por verdade absoluta, a não ser a palavra quando eu estou lendo, porque ela é a verdade absoluta. Mas os meus adendos não tomem por verdade absoluta. Sempre pesquisem, leiam, busquem. Leiam a Bíblia. Porque o intuito aqui do canal, mais uma vez, eu repito, não é mastigar para os irmãos, é tentar ajudar os irmãos a compreenderem algo que ficou mais difícil de compreender. Porém, o intuito principal é incentivar a leitura da Bíblia. Porque é somente por ela que o irmão vai realmente receber a verdade. Tá ok? Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo, meus irmãos, ela é caída, ela é mentirosa, ela é enganosa. Nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério. Mesmo a sabedoria escondida, ao qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. E essa sabedoria, esse mistério, é Cristo. É o Evangelho, meus irmãos. Porque muito se fala Evangelho de Cristo. Mas, na verdade, esse Evangelho, ele é exatamente de Deus. Primeiramente, antes de ser de Cristo, era de Deus. A própria palavra fala isso. E esse mistério de Deus é o próprio Messias, é o próprio Evangelho. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu. Tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então não adianta, irmão, você viver na carne, você viver nesse mundo e achar que você vai conhecer a palavra realmente. Porque ela é algo espiritual. Ela não é carnal. Ela agrega na sua salvação, no seu espírito, no seu crescimento espiritual e não no seu crescimento carnal. E é por isso que muitos se perdem, porque eles não compreenderam a mensagem e vivem na carne, as coisas da carne, achando que estão vivendo a palavra.
E muitas das vezes nós erramos também. Eu não sou santo. A gente erra constantemente. Mas é esse buscar da palavra que nos alimenta, que nos fortalece e nos mostra que a gente pode chegar lá com muito esforço. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Entendeu, meus irmãos? Porque as coisas espirituais, elas estão acima dessas coisas carnais. Porque tudo que é carnal é supérfluo, é vão. A palavra nos mostra, porque, mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aqui, irmãos, eu vou mostrar um versículo só para concretizar essa parte que a gente acabou de ver. 2 de Timóteo, capítulo 2. Essa leitura eu fiz esses dias no estudo. 2 de Timóteo, capítulo 2, do verso 16 ao 23, irmãos. Inclusive é um versículo que eu coloquei aí hoje na timeline aí da live. Ela tá passando aí. Eu vou estar mostrando aqui para os irmãos. Só vou compartilhar a tela. Que aí os irmãos vão ver esse versículo. Em algumas versões ela vai estar um pouco diferente, né? Algumas palavras. Tá aparecendo, filha? Tá aparecendo para vocês aí? Beleza, então. Então vamos fazer essa leitura. 2 de Timóteo, capítulo 2, do 16 ao 23, diz assim: Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aqui eu vou ler a versão da internet e vou ler também a versão King James, e diz assim o versículo 16: Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade. No versículo 17 diz assim: A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Isso nos mostra, irmãos, que umas pessoas são para o bem e outras para o mal. Umas escolhem o caminho do bem e outras escolhem o caminho do mal. Isso aqui não quer dizer nada, a não ser apenas isso. Mas os cabalistas, né, aqueles que veem o Espírito Santo feminino, eles falam que isso aqui é pré-existência, que Deus criou já esse povo desde o início para a honra e para a desonra. Então, o livre-arbítrio, ele cai por terra, se a gente for pensar assim, ok? Uns para a honra é que ele criou, meus irmãos, porque ele cria todos nós. Porém, o caminho que você vai tomar é você que escolhe, ou para a honra ou para a desonra, tá ok? É isso que a passagem quer mostrar. Versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas. Olha só, meus irmãos. Rejeitem as questões loucas. Versículo 23.
sem instrução, sabendo que produzem contendas. O que isso quer dizer, meus amados? Para a gente rejeitar as questões loucas, aquelas coisas que não fazem proveito nenhum, que são loucuras para Deus. Sem instrução, quer dizer que não tem uma base, que não tem uma verdade, que não tem um conhecimento, sabendo que produzem contendas, que dividem, né, que as pessoas brigam, porque uma quer saber mais do que a outra. Então, tudo que é questão vã, tudo que não é frutífero para o Todo-Poderoso, irmãos, esqueçam, ok? Continuando, capítulo 3. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Então, irmãos, enquanto a gente estiver perdendo tempo com essas coisas que eu acabei de mostrar, contendendo, sentindo inveja, divisões, brigas, a gente ainda é carnal. E é por isso que eu não defendo ninguém, nenhum canal. Eu vou apenas pela palavra. Mas tem muitos que ainda contendem, defendem pessoas, canais, homens, pastores, padres, porque eles ainda são carnais, estão fixados na carne. Eles leem a palavra que é espírito, mas ainda não conseguiram desapartar da carne. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Não sois carnais? Então quer dizer, então, se você é do pastor fulano de tal e você é do padre fulano de tal, você é carnal, você é carnal. Vive na carne, na coisa humana, nesse mundo caído. A palavra não te serviu de nada até agora. Porque você não compreendeu o evangelho, não compreendeu a essência da palavra. Você não chegou no cerne principal do evangelho. Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. É apenas Deus, o Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, louvado seja o nome dele, meus irmãos. É apenas ele que nos exalta, que nos levanta, que nos fortalece. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque nós somos, segundo a graça de Deus que me é dado, como sábio mestre de obras. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento, como se edifica sobre ele. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar outro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, restolho, a obra de cada homem se manifestará,
pois o dia a declarará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Então aqui, meus irmãos, olha só que interessante. Porque nenhum homem pode pôr outra edificação, outra fundação, que é uma base. E qual que é essa base? Além do que já está posto, que é Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Todo-Poderoso. Essa é a nossa base. Agora, se algum outro homem, sobre este fundamento, qual fundamento? Cristo, edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro e restolho, o que isso quer dizer? Se outra pessoa pegar esse evangelho e profanar, e modificar, e mudar, a obra desse homem se manifestará, pois o dia a declarará. Porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. É o evangelho Nutella que a gente vê hoje. São as doutrinas católicas que a gente vê hoje. É exatamente o que a palavra está mostrando. É a base, é a estrutura em qual a fé desse pessoal está sendo montada. Que é mentira, é engano, luxo, vaidade, idolatria. E ela será provada. Tá ok, meus irmãos? Então, abram os olhos. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Religião mata. Exatamente, irmão. Ela mata a alma. Ela faz o corpo sofrer aqui nessa terra e ela mata a alma. Agora, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, irmãos, como que isso é profundo. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. A gente tem que se regozijar, meus irmãos. Esse versículo aqui é simplesmente algo incrivelmente forte. Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, e ele habita em nós. Então a gente não precisa ir lá todo domingo, toda quinta, toda terça lá para encontrar Deus, não. Ele habita em nós. E uma palavra que complementa essa e comprova essa é justamente essa aqui, meus irmãos. Peguem aí. A gente já leu no estudo retrasado, Atos, capítulo 7, acho que é versículo 48 ou é 42, algo assim. Olha só, meus irmãos, vou ler aqui. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Vou compartilhar aqui, os irmãos verem que é uma passagem mesmo, tá ok? Me deixe saber se está compartilhando. Tá aqui, o versículo 48. Tá aparecendo aí, filha? Dá um feedback para mim. Tá ok, irmã? Muito obrigado. Então, tá, aqui diz assim, Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ora, a palavra está falando, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele habita em nós, meus irmãos. Ele não habita naqueles templos construídos por mãos de homens. Então por que tem muitas pessoas que não conseguem aceitar isso?
não conseguem admitir essa verdade, porque eles seguem a homens, porque eles são carnais, porque eles são idólatras, ou muitas das vezes porque o pastor ou o padre não leu esses versículos para esses irmãos em questão. Eles desconhecem isso, porque esse pessoal, eles são canalhas, eles só leem o que eles querem para que aquelas pessoas continuem vivendo na cegueira espiritual. Eles não vão ler esse versículo para nenhum deles que habitam lá. Porque aí o Espírito Santo vai agir na vida dessas pessoas e Deus vai libertá-las. Porque se elas realmente têm um pingo de noção de que a palavra é a verdade, e eles ouvindo essa verdade, muitos deles sairão dali. Assim como eu saí da Igreja Católica e muitos sairão da Evangélica. É claro que muitos, mesmo assim, continuarão. Mas a gente sabe que nem todos serão salvos, né? A palavra, ela deixa claro isso. Nem todos conseguirão, né, ter essa trave retirada dos olhos. Mas, enfim, continuando, versículo 18. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Então, quer dizer, torne-se louco para o mundo, mas sábio para Deus. E como que a gente faz isso? Está aqui, ó, a palavra. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Olha só que forte. Pedir para os irmãos que estão na live, vão compartilhando, para que chegue a mais pessoas. Temos aí 7 pessoas assistindo simultâneo. Que bênção. Muito obrigado a cada uma. Até mesmo as que não se manifestaram no chat, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá ok, irmãos? No capítulo 4 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós ou pelo julgamento do homem. Nem em tão pouco a mim mesmo me julgo. Pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. A irmã Helena colocou um comentário. Pastores, eles não estão nem aí pela salvação das pessoas. Eles só estão interessados no dízimo. Fato, exatamente. Porque, na verdade, a palavra para eles é apenas uma maneira deles ganhar dinheiro. E eles usam a fragilidade e a fé das pessoas, a devoção das pessoas, para chegar nesse objetivo, né? Que é ganhar o dízimo, né? O dízimo pagão, o dinheiro dos fiéis. Infelizmente, ainda é assim. E as pessoas colaboram, né, irmã, para isso. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. E essas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós, para que possais aprender em nós a não pensar a respeito de homens, além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante
um com o outro. A questão da humildade, né, irmãos? Porque quem te faz diferente de outro? E o que tens tu que não tenhas recebido? Ora, se tu o recebeste, por que te glorias como se não o tivesses recebido? Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinado como reis sem nós. E quisera em Deus que reinasseis, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Por quê? Porque vivemos ainda na carne, e eles viviam no Espírito. Até esta presente hora, temos fome e sede, e estamos nus e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Olha só, meus irmãos. E labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundície do mundo e somos a escória de todas as coisas até este dia. Olha só como ele era enxergado, como ele se enxergava. E hoje a soberba do ser humano é algo que está em evidência a cada dia, né? Muitos se acham deuses de si mesmo, soberbos. E eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como a meus filhos amados. Porque eu ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Por isso suplico-vos que sejais meus seguidores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança os meus caminhos que estão em Cristo. Assim como eu ensino por toda a parte, em cada igreja. Mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. A vaidade, né? Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei, não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou em amor e em espírito de mansidão? Então aqui é uma pergunta, né? No capítulo 5, e aí a gente finaliza o estudo de hoje, tá ok? Diz assim: é relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios existe, que alguém possua a mulher de seu pai. Fornicação é o pecado da carne, tá ok, meus irmãos, antes do casamento. E o pior ainda, com a mulher de seu pai. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecidos, para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se eu estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa,
Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, guardaremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. E eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. Olha só, meus irmãos. Isso aqui é forte. Vamos lá. Não vos ajunteis com os fornicadores. As pessoas que buscam os prazeres da carne aí, do mundo, ok? Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquiadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Porque o mundo está lotado deles, né, meus irmãos? Mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquiador. Com o tal, nem ainda comais. Então é muito mais forte, meus irmãos. Porque dentro das nossas famílias existem pessoas, por exemplo, idólatras, avarentos, fornicadores, caluniadores ou beberrão, extorquiadores. No mundo, cada família tem a sua peça rara, que é aquele que movimenta toda a patota maligna. E desses, a palavra manda o que a gente faz? Com o tal, nem comais, quer dizer, nem fique perto. Agora, olha só como isso é difícil, meus irmãos. Olha só, porque muitos aqui são pais e mães, são irmãos, são filhos. Como que você vai desapartar do seu sangue? Olha o que a palavra nos pede. Isso é extremamente difícil e forte. Mas a palavra ela nos mostra exatamente o porquê. Porque aqueles que convivem com tais se contaminam assim. Agora, você vai agradar a Deus ou aos homens? Eu prefiro agradar a Deus. Tá ok? É simples. Não fique com medo da sua família achar que você está se afastando porque você é arrogante. Você está se afastando porque dentro da sua família tem essa escória aqui, ó. Tem esse tipo de pessoa aqui que vive esse lixo de vida. E a palavra, Deus está mandando você fazer isso. Então não tenha medo. Que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Porque cabe a nós agradar a Deus, fazer a nossa parte. Nem Cristo, irmãos, agradou a todos. Por que a gente vai ter que agradar? Ou a gente tenta viver a palavra, ou a gente para de viver ela. Não existe meio termo na Bíblia para com Deus. Ou você é quente ou você é frio. O morno será vomitado. Ok? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Então, toda pessoa que é de fora, que não é da sua casa, da sua família, que vive isso, aparte-se dela, meus irmãos. Rafael Carvalho, boa noite, meu irmão. Boa noite. Obrigado pela inscrição, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo, tá ok?
Espero que os estudos do canal ajudem o irmão aí a trilhar um caminho, né, firme no Evangelho, que a palavra realmente aí do canal do Pai ajude você a compreender um pouco mais aí os estudos, tá ok? Deu uma maratonada nos vídeos do canal, tem muita coisa interessante. E se o irmão gostar, ajude na divulgação dos estudos, tá ok? Que o Pai abençoe você grandemente. Então é isso, meu irmão. Chegou no finalzinho, dá uma olhada depois aí no início da live. Tem muita coisa interessante que ficou para trás, tá ok? O estudo de hoje a gente para por aqui no capítulo 5. Semana que vem a gente pega aí o capítulo 6, tá ok? Sábado temos estudo também. A gente vai dar sequência no primeiro livro de Samuel. Tem muita coisa interessante para a gente ver. Essa semana foi meio corrida. Os estudos acabou ficando para trás. Semana passada também ficou faltando um dia aí de estudo. Estamos tentando se adaptar nessa nova rotina. Mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né? Colocar o Pai na frente e ele consegue alinhar tudo isso para nós. Agradeço a presença de todos aí. Que o Pai abençoe grandemente a sua vida, sua casa, seu trabalho. Ok? Tenham todos uma excelente quinta-feira. Fiquem na paz. Um excelente resto de semana, né? Que o Eterno abençoe vocês. Um abraço. Até o próximo estudo. Encontrai nosso Senhor. Pede a Ele que venha. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ide e trazei tua irmã.
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir.